Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das histórias mais cinematográficas e ao mesmo tempo controversas da Bíblia, a queda de Jericó. É aquela passagem lá no livro de Josué, capítulo 6. Uma história que, todo mundo acha que conhece, mas que está cheia de detalhes surpreendentes. E para guiar a gente nessa análise, temos aqui trechos de duas Bíblias de estudo muito boas. A Bíblia de Estudo Roma e a Bíblia de Estudo NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Elas são ótimas porque, não trazem só o texto puro, né? Elas vêm com notas de rodapé, comentários, é quase um guia de bastidores. Exato, um guia que ajuda a gente a entender o contexto histórico, teológico. Isso, então nosso objetivo aqui é basicamente desmontar essa história. Entender o que está por trás daquela estratégia de guerra, que não parece bem uma estratégia. O simbolismo todo, né? O simbolismo e também encarar umas questões bem complicadas de teologia e história que essa destruição toda levanta. Então, vamos lá, vamos destrinchar Jericó. A história já começa com uma imagem muito forte, o impasse total. O texto diz: ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Ninguém saía nem entrava. Exato. Uma cidade em lockdown completo. E a nota da Bíblia Roma diz uma coisa interessante, que isso não era só uma defesa física, mas era também um símbolo, sabe, da resistência da cidade aos planos de Deus. E é fascinante pensar no que era Jericó. A Bíblia NAA, por exemplo, a identifica com um sítio arqueológico de Tel es-Sultan. Que é uma das cidades mais antigas do mundo, certo? Uma das mais antigas continuamente habitadas. E aqui a gente entra num ponto super interessante, que é o debate arqueológico. Por décadas, os arqueólogos discutiram se as muralhas que eles encontraram lá caíram na época certa para coincidir com a história da Bíblia. E chegaram a uma conclusão? Existe um consenso sobre isso? Não exatamente, e isso que torna tudo mais complexo. Alguns arqueólogos dizem que a cidade já estava meio em ruínas na época. Outros apontam para evidências de uma destruição por fogo que bateria com o período. Então as fontes não batem o martelo. Não. Mas o ponto central da narrativa bíblica é que para os israelitas que estavam ali, acampados do lado de fora, a cidade era uma fortaleza impenetrável. Humanamente falando, a missão era impossível. É nesse cenário, nesse beco sem saída, que Deus aparece com um plano para Josué. E, olha, sinceramente, é um plano que desafia qualquer lógica militar. Totalmente. Nada de catapultas, arietes, nada disso. A ordem é marchar. Os homens de guerra têm que dar uma volta na cidade uma vez por dia, por 6 dias. É uma abordagem, no mínimo, peculiar. Muito peculiar. E a forma como essa marcha é organizada já mostra que não é uma operação militar comum. É quase uma procissão litúrgica. Como assim? A Bíblia descreve a ordem, né? Na frente, uma vanguarda armada, depois 7 sacerdotes tocando 7 chofarote, aquelas buzinas de chifre de carneiro. Ah, sim. Logo atrás deles, o objeto mais sagrado de Israel, a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, e por fim uma retaguarda. É como se o próprio Deus estivesse liderando uma parada de guerra e ao mesmo tempo de adoração. E a parte mais estranha, para mim pelo menos, é a ordem de... O silêncio. O silêncio. Exato. Durante 6 dias, eles marcham, os sacerdotes tocam as buzinas, mas o resto do povo... Silêncio total. Josué é muito claro. Não gritem, nem façam ouvir a sua voz. Eu fico imaginando a cena do lado de dentro dos muros. Deve ter sido uma forma de guerra psicológica, né? O que os habitantes de Jericó podiam estar pensando daquilo? Com certeza. A estranheza do ato devia gerar medo, confusão. Não é um exército se preparando para um ataque normal. É um ritual que eles não compreendem, e o silêncio aumenta essa tensão. Cada dia a mesma coisa. Exato. A mensagem implícita é: a nossa força não está nas armas que vocês estão vendo, mas em algo que vocês não podem ver. É uma demonstração de disciplina, sabe? De confiança numa ordem divina que, para qualquer um de fora, pareceria loucura. Peraí, então, essa história de 7 dias, 7 sacerdotes, 7 buzinas.
Não foi um número aleatório? De jeito nenhum. E é aqui que a nota da Bíblia Holman nos dá uma chave de leitura fantástica. O número 7 na Bíblia quase sempre aponta para perfeição, completude, algo divino. Certo. Mas tem mais. Esse período de 7 dias se alinha perfeitamente com a festa dos pães asmos, que era celebrada logo depois da Páscoa. Ah, então não é coincidência. Não é. A narrativa está conectando de propósito a primeira grande conquista na Terra Prometida com a celebração da libertação do Egito. É como se dissesse, o mesmo Deus que os libertou de forma milagrosa lá atrás é quem vai dar a vitória milagrosa agora. Uau, essa conexão muda tudo. Não é só uma estratégia, é uma lição de fé. Exato. A vitória não viria da força deles, mas de participar de um ato de adoração, de obediência. Precisamente. O silêncio força o povo a focar não no seu próprio poder, mas na presença de Deus simbolizada pela arca. Eles estão aprendendo em tempo real que a terra prometida não seria conquistada por mérito, mas seria um presente recebido pela fé. Ok, então depois de 6 dias de silêncio e uma volta por dia, a gente chega no 7º dia. E aí o ritmo quebra totalmente. Totalmente. Não é uma volta, são 7 voltas no mesmo dia. A intensidade deve ter sido absurda. É quase como se estivessem carregando uma bateria espiritual que finalmente seria descarregada. É a imagem perfeita. A tensão chega ao clímax. Imagina a cena. 7 voltas, os sacerdotes tocam as buzinas com um som prolongado, um sinal. E nesse momento, Josué finalmente libera a voz do povo. Gritem, porque o Senhor lhes entregou a cidade. E o povo solta um grito ensurdecedor. E aí que o impossível acontece. O texto diz, de forma bem simples, que a muralha ruiu. Sem explosão, sem descrever um terremoto, ela só ruiu. Como as notas de estudo explicam isso? O grito teve alguma propriedade física? Ótima pergunta. O comentário da Bíblia Holman sobre a palavra hebraica para grito, que é teruá, é muito bom. Explica que não é um barulho qualquer, uma gritaria. É um termo específico. Quase técnico. É usado em contextos bem específicos. Um grito de guerra para assustar o inimigo, um som de aclamação na coroação de um rei, ou uma expressão de alegria num festival religioso. Então o grito não é a causa da queda. Exatamente. Ele é o sinal da vitória, que já foi dada por Deus. A muralha não cai por causa da vibração sonora das vozes, sabe? Entendi. A queda da muralha é a resposta de Deus à fé e à obediência que eles demonstraram por uma semana. O teruá é o ato final de fé, a celebração da vitória antes mesmo da batalha física começar. É uma imagem poderosa, a muralha vindo abaixo. Mas o que acontece em seguida é talvez a parte mais sombria e difícil dessa história toda. Sim, aqui a narrativa muda de tom drasticamente. A vitória milagrosa dá lugar a uma ordem de destruição total, não é? Sim, a instrução de Josué é terrível para os nossos ouvidos hoje. A cidade e tudo que nela há devem ser consagrados ao Senhor para a destruição. O termo em hebraico para isso é Eren. E o que isso significava na prática? A aniquilação total. Todos os habitantes, homens, mulheres, jovens, idosos e até os animais. É muito pesado ler isso. Como as fontes que a gente tem aqui explicam um conceito tão radical como Eren, qual era a lógica por trás disso? A Bíblia NAN explica que o Eren era uma prática que existia no Antigo Oriente Próximo, mas em Israel ganhava um significado teológico único. Era a dedicação total de algo a Deus, seja para o serviço sagrado ou, como nesse caso, para a destruição como um ato de juízo. Mas por quê? A justificativa que aparece em outros livros, como Deuteronômio, era que a cultura cananeia, com suas práticas de idolatria, sacrifício de crianças, era vista como uma ameaça espiritual existencial para Israel. O Eren seria uma medida extrema, cirúrgica, para impedir que essas práticas corrompessem a aliança do povo com Deus. Mesmo com a explicação, continua sendo um dos pontos mais perturbadores de se ler. Sem dúvida. E os comentaristas não tentam amenizar isso. Eles reconhecem que é um texto teologicamente carregado e difícil.
É importante notar que essa prática foi descrita como uma ordem específica para a conquista da Terra Prometida, não uma regra para todas as guerras. Certo. Mas não dá para negar que é um retrato de um juízo divino absoluto e violento. E no meio dessa ordem de destruição implacável, surge uma exceção, uma luz de esperança na pessoa de Raabe. Raabe, a prostituta. Ela e a família dela são os únicos em toda a cidade que devem ser salvos. E a história dela é absolutamente fundamental para equilibrar a narrativa. Raabe, uma mulher cananeia, uma estrangeira, que pertencia ao povo que deveria ser destruído, ela é poupada. Por quê? Porque ela agiu com fé. Ela ouviu sobre os feitos do Deus de Israel, acreditou nele e arriscou a própria vida para esconder os espiões israelitas. Ela fez uma aliança com eles. Então, a salvação dela quebra a lógica da etnia, né? A questão não era ser israelita. E o texto faz questão de dizer que, depois de ser salva, ela habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Indicando uma integração completa. Completa. Ela não é só salva, ela é adotada. E enquanto isso, tem outra ressalva à destruição: os tesouros. Prata, ouro, bronze, ferro. Nada podia ser pego como saque pessoal. Também era herém, consagrado, e ia para o tesouro do santuário. Tudo pertencia a Deus. Depois da batalha, da destruição, da salvação de Raabe, Josué encerra esse capítulo com um ato final, uma maldição. Sim, ele faz um juramento solene, amaldiçoando qualquer um que tentasse reconstruir Jericó. Ele diz algo como: maldito seja o homem que reconstruir esta cidade, com a perda do seu filho mais velho lançará os alicerces. Parece uma declaração poética, mas com peso de profecia. E essa maldição chega a se cumprir. O que é impressionante é que a Bíblia, NAA, nos leva para séculos depois, no livro de Reis. Lá, a história registra que um homem chamado Iel, de Betel, desafiou a maldição e reconstruiu Jericó. E o texto informa, de forma quase burocrática e por isso mesmo arrepiante, que ele perdeu seu filho mais velho, Abirão, quando lançou os alicerces, e seu filho mais novo, Segube, quando colocou os portões. Nossa. Cumpriu a profecia de Josué ao pé da letra. Isso é assustador. A maldição funcionava como um memorial, um aviso permanente sobre a seriedade dos decretos divinos. E para Josué, o que acontece depois disso tudo? O capítulo termina dizendo que o Senhor era com Josué e a sua fama se espalhou por toda a terra. A queda de Jericó foi o evento que consolidou a liderança dele e confirmou para os outros povos que Deus estava com ele, assim como esteve com Moisés. Certo, vamos tentar juntar as peças, então. A história da queda de Jericó, quando a gente olha através dessas bíblias de estudo, é muito mais do que só marchar e gritar. Muito mais. É apresentada como um milagre que só foi possível pela fé, por uma obediência que parecia ilógica, e por um ritual cheio de simbolismo. Exatamente. A narrativa é construída para mostrar que a vitória não pertence aos homens, mas a Deus. Só que ela nos deixa com uma tensão central que não dá para ignorar. Que seria? De um lado, o conceito do Éden, essa destruição total como juízo divino, que é algo extremamente difícil de processar. E do outro lado, no meio desse mesmo evento, a salvação surpreendente de Raabe. Uma estrangeira que se torna uma heroína da fé. E que é até mencionada na genealogia de Jesus no Novo Testamento. É um contraste brutal. O juízo mais absoluto e a misericórdia mais inesperada, acontecendo no mesmo lugar ao mesmo tempo. Sim, e essa tensão é talvez o ponto principal da passagem. Ela força uma reflexão profunda, não oferece respostas fáceis. A história parece dizer que, diante de Deus, ninguém está seguro por sua própria justiça ou linhagem e ninguém está além do alcance da salvação pela fé. Isso nos deixa com uma questão para pensar, não é? Como uma narrativa que segura com as duas mãos, de forma tão intensa, a destruição total e a salvação individual. O juízo e a misericórdia lado a lado. Como isso molda a compreensão de um povo sobre justiça, aliança e a sua própria identidade diante de Deus. É algo que ecoa muito além dos muros de Jericó.